universalismo significa aquilo que pode ser considerado universal, questões mais globais que parecem preocupar a generalidade das pessoas. O ideal do ordenamento jurídico único, que remota ao direito romano e às concepções do justnaturalismo teológico e antropológico. Entende que é necessário a legitimidade do direito positivo de fundamentar-se à ordem histórica de um direito natural, universal, que ostentaria a qualidade de justo por decorrer da natureza ou do esforço racional dos homens. Após a Segunda Guerra Mundial, com a criação da ONU em 1945, a organização se estruturou de forma que evitasse uma nova deflagração de conflitos mundiais. Marcados pelos horrores ocorridos na Segunda Guerra Mundial e com a intenção de construir um mundo sob novas bases ideológicas, os governantes de diversas nações propuseram a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em 1948, foram consagrados internacionalmente como a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A declaração não era obrigatória, de valor estritamente moral, típico direito de soft law. Como referido, os direitos que consagrou foram tornados efetivamente obrigatórios a partir de 1966, com os pactos de direitos civis e políticos e de direitos econômicos, sociais e culturais formaram um sistema internacional de proteção dos direitos humanos. A necessidade de uma ação internacional mais eficaz para a proteção dos direitos impulsionou o processo de internacionalização desses direitos, culminando na criação da sistemática normativa de proteção internacional, que fez possível a responsabilização do Estado no domínio internacional quando as instituições nacionais se mostrarem falhas ou omissas na tarefa da proteção dos direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos apresenta duas características significativas, que são a amplitude, já que se trata de um conjunto de direitos imprescindíveis para o desenvolvimento do indivíduo, e a universalidade, pois se aplica indistintamente a todas as pessoas e a todos os países. Esse processo de universalização dos direitos humanos exigiu, evidentemente, a necessidade de implementação, efetivação e garantia desses direitos. Para os defensores do universalismo, o fundamento dos direitos humanos está diretamente ligado à dignidade da pessoa humana e ao mínimo ético irredutível, o mínimo existencial. A universalização dos direitos humanos passou a ter destaque a partir da elaboração de documentos internacionais para a proteção de direitos dos indivíduos. Independentemente de raça, religião, cor, sexo, etnia, opção sexual, entre outros, repudia-se qualquer forma de discriminação e misoginia. No entanto, nem todos os povos e nações partilham o mesmo alicerce histórico e cultural, de modo que a internalização desses direitos originários dos países ocidentais entra em conflito com os aspectos culturais e filosóficos de determinados estados, especialmente dos países orientais, que, quando comparado com os ocidentais, são dotados de particularidades que os distinguem não só no nível cultural, mas também no moralmente valorativo. Vamos abordar o conflito entre o direito à vida e o infanticídio indígena. O direito à vida é previsto no 3º artigo da Declaração dos Direitos Humanos, que diz que todo indivíduo tem direito à vida. E na nossa Constituição, em vigor, no artigo 153, que todos os brasileiros são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Entretanto, os indígenas têm os seus direitos reconhecidos pela ONU desde 2007 e a nossa Constituição prevê os direitos indígenas assegurados no artigo 231 e 232. Os povos indígenas têm o direito de manifestar, praticar e ensinar sua própria tradição espiritual e religiosa, costumes e cerimônias, o direito de manter e proteger e ter acesso em privacidade aos sítios religiosos e culturais, o direito ao uso e controle dos objetos cerimoniais. Vamos tratar de um assunto da maior importância, o direito à vida. Você acha certo matar crianças recém-nascidas por causa de alguma deficiência física? Pois sabe que isso acontece aqui no Brasil e não é crime. O programa Fantástico da TV Globo, em dezembro de 2014, levou ao ar uma matéria sobre o infanticídio indígena, ocorridos no estado da Roraima, na tribo dos Yanomamis. Esta prática está relacionada a uma tradição cultural de algumas tribos que condenam à morte recém-nascidos que apresentam deficiências, são gêmeos, filhos de mães solteiras ou nascidos de casos de adultérios, para associá-los a maldições. A partir dessa porteira, nós vamos entrar na terra dos Yanomamis, uma área de 9.600.000 hectares, maior do que Portugal. Aqui vivem 25 mil índios em 300 aldeias, numa floresta inteiramente preservada. O filho desta mulher Yanomami vai fazer parte da próxima estatística de crianças mortas logo após o nascimento. Há 2 semanas, ela começou a sentir as dores do parto. Entrou na floresta sozinha e horas depois saiu de lá sem a barriga de grávida e sem a criança. Os agentes de saúde que trabalham aqui nos disseram sem gravar que naquela noite aconteceu mais um homicídio infantil, o infanticídio. O infanticídio indígena é um ato sem testemunha. As mulheres vêm sozinhas para a floresta. Aqui, depois do parto, examinam a criança. Se ela tiver alguma deficiência, a mãe volta sozinha para a aldeia. A prática acontece em pelo menos 13 etnias indígenas do Brasil, principalmente nas tribos isoladas como os Saruauas, Yanomamis e Camaiurás. Cada etnia tem uma crença que leva a mãe a matar o bebê recém-nascido. Criança com deficiência física, gêmeos, filho de mãe solteira ou fruto de adultério. Podem ser vistos como amaldiçoados dependendo da tribo e acabam sendo envenenados, enterrados ou abandonados na selva. Uma tradição comum antes mesmo do homem branco chegar por aqui, mas que fica geralmente escondida no meio da floresta. A exposição pública dessa prática surgiu ainda em 2005, mas não tem origem nos dias de hoje. Os antropólogos apontam sua ocorrência dentro da cultura indígena desde a antiguidade, bem como dentro da cultura não indígena, porém sem a mesma polêmica, e apoiam a ideia de que não se deveria interferir nessa cultura indígena. Como é que é carregar um deficiente físico nas costas, sem cadeira de rodas, no meio do mato? A irmã de Pituco explica. Para o seu povo, o infanticídio não é um ato cruel. Era um ato de amor. Amor e desespero, porque você não quer que um filho seu continue sofrendo. Você quer que ele sobreviva, mas se não há como. Não se pode atribuir a isso qualquer elemento de crueldade. Se uma pessoa começa a, já no nascimento, conter deformações físicas ou incapacidades muito grandes, você vai ter sempre em si um marginal. Na visão do antropólogo, este garoto é um exemplo do que seria um marginal na comunidade indígena. Ele sofre de um problema neurológico.
Essa criança nasceu, segundo informações, sem nenhum sinal de qualquer tipo de deficiência. Eles não rejeitaram ela, mas ao mesmo tempo ela não fica como as outras crianças. Fica mais escondidinha. Por não ter percebido a deficiência, a mãe deu de mamar ao filho. Esta é uma cena da maior importância na vida do pequeno Yanomami. Quando a mãe amamenta o filho, é como se estivesse dando a ele a certidão de nascimento. É que ele está sendo aceito por ela e pela comunidade. Os índios acreditam que só durante esse ritual o bebê se torna um ser vivo. Sob o aspecto legal, embora o artigo 5º da Constituição garanta a todos o direito à vida, a mesma reconhece a cultura indígena, os costumes indígenas, as tradições indígenas, o que acaba por afastar a definição dessa prática como ilegal ou mesmo como crime. Apesar de assegurada pela Constituição, por se tratar de uma prática ligada à cultura indígena, a classe política mostrou interesse em legislar sobre o tema, motivado principalmente pelo forte apelo a um julgamento moral que suscita. O deputado federal Henrique Afonso, atualmente filiado do PSD do Acre, propôs um projeto de lei, a PL 1057 de 2007, para erradicar o infanticídio com ações de intervenção do Estado, como a criação de um Conselho Tutelar Indígena. Esse projeto de lei ficou conhecido como Lei Mauaji, em homenagem a uma mãe da tribo dos Sarawás, que se rebelou contra a tradição da sua tribo e salvou a vida de sua filha, que seria morta por ter nascido deficiente. Foi aprovado pela Câmara em 2015 e remetido ao Senado Federal, como projeto de lei da Câmara, PLC 119 de 2015, onde se encontra em tramitação e pode ser aprovado em breve, ainda que restem dúvidas se é ou não constitucional. Para os defensores do relativismo cultural, cada cultura possui a sua própria concepção acerca dos direitos fundamentais, arraigada em seus princípios, valores e costumes, não havendo, portanto, uma moral universal. Fazendo um contraponto a esse pensamento, a corrente universalista defende que o pluralismo cultural não pode servir para encobrir qualquer tipo de violação aos direitos humanos. Em virtude desse debate, surge uma terceira corrente, que busca harmonizar o universalismo com o relativismo, defendendo o entrecruzamento e a mescla de ideias. Trata-se de um diálogo intercultural precursor de uma proposta conciliatória que busca dar maior efetividade aos direitos humanos.